Bem-vindos a mais um episódio do Insidercast. Meu nome é Diego Gaiovics. E o meu é Kesiel Bissaco. E a gente está aqui graças ao nosso patrocinador e amigo Duo Construtora. Você quer construir imóvel alto padrão, é com a Duo. E agora também eles estão fazendo prédios. Exatamente, Diego. E lembrando que você que é investidor em Foz do Iguaçu e de repente quer comprar uma fração de um apartamento da Duo Construtora, é possível, Diego. Por apenas um início de investimento de R$250 mil, você consegue comprar uma fração de um apartamento. Às vezes com a pessoa Duo. não tem o dinheiro para comprar um apartamento, uma casa, 1.800.000, compra uma fração, valoriza daqui a 2 anos e vende, né? E exatamente sobre isso, porque a média de valorização de um imóvel em Foz do Iguaçu é de 20% a 25%. Daí você imagina, você faz um investimento de R$250 mil e tem aí a possibilidade de, no final da obra, ainda ter um recurso extra, até 25% em cima daquele valor que você investiu. E você quer investir em Foz do Iguaçu e região, entre em contato com a gente. Casa, apartamentos e terrenos, tá bom? Né? Exatamente. Eu e o Diego somos corretor imobiliário e a gente está aí à disposição de todos os nossos amigos que estarão nos ouvindo, né, Diego? Isso aí. E também, Diego, está conosco a BestMed. BestMed, nosso patrocinador master hoje do Insidercast. E aqui na mesa vocês vão estar percebendo que a gente tem alguns medicamentos que a BestMed é a fabricante desses medicamentos. No decorrer do Insidercast, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a BestMed, esse nosso patrocinador master do Insidercast. Esse aqui, ó. Esse aqui eu vou levar para minha bebezinha. Cara, um tablet para crianças de vitamina para criança. Olha quantas vitaminas tem isso aqui. Lembrando que é uma goma. Uma goma, então é possível sabor cereja. mastigar de fácil mastigação para uma criança. E ainda tem o saborzinho cereja aí, podendo com 15 vitaminas. Lembrando, 15 vitaminas. Isso não tem no mercado tradicional de medicamentos. Então, a BestMed sai na frente de qualquer outra farmacêutica. Eu que trabalhei 7 anos no mercado farmacêutico, estou te dizendo aqui, afirmando, não tem no mercado nada parecido. Esse é meu. Que bacana. E está conosco hoje, como convidado, Bruno Marangoni e Paloma Marangoni. Eles que são meus líderes de célula e, além de ser líderes de célula, são empreendedores, investidores em Foz do Iguaçu e são palestrantes e mentores. Fantástico, uma história muito bonita. Bruno e Paloma vêm de uma história de superação, realmente de conquistas, e hoje são grandes no mercado do high ticket, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bruno, por favor. Meus amigos, satisfação ter essa oportunidade, convite de estar aqui com vocês, partilhando um pouco, sabendo que muito daquilo que a gente vem vivenciando, entendendo que isso tem um propósito e pode ser, assim como alguém compartilhou algo e foi luz, para nós, a gente saber que um ambiente desse promove esse tipo de compartilhar. Eu fico feliz com isso. Percebo que isso é um ministério aqui. E quando é um ministério que tem um propósito, não tem como não prosperar, né? E a gente fica muito feliz de poder estar aqui participando. Fico muito feliz. E eu agradeço por estar aqui nesse podcast, nesse Insidercast. E é tão bacana, né? Ter duas pessoas, assim, que a gente honra, que a gente gosta de estar perto. E estamos vendo, né? Evolução. Então, honro a vida de vocês. E agradeço pela oportunidade. Amém. Que legal. E começando a nossa parte aí de interação com o conteúdo de vocês, a minha primeira pergunta, ou minha primeira interação com esse casal fantástico, a gente fala do livro aqui do Bruno e da Paloma. Eles têm um livro falando sobre o despertar da caverna. E eu quero entrar um pouquinho nesse tema com vocês, né? Antes da gente falar de high ticket, de marketing, de empreendedorismo, tem uma história por detrás desse livro incrível que eu tive, Diego, a satisfação de ler todo esse livro. E eu faço a pergunta, como você, Paloma, embarcou
nessa história, porque eu gostaria que vocês podem até interagir entre vocês, contando como você chegou nessa decisão de embarcar numa situação de até, podemos assim dizer, de dar um passo atrás e entender, não, eu preciso viver esse processo junto com o Bruno. Porque quando eu leio a história, você é uma jornalista de sucesso, trabalhando para empresas de sucesso em Foz do Iguaçu e decide, não, também quero entrar nessa vida de empreendedorismo, de vivência, como é que eu vou dizer assim, viver para mim esse momento, de viver um momento único e de abrir mão realmente, né? Dessa questão de ser uma jornalista... Do bom salário CLT? Exatamente, Do bom exatamente. salário CLT. Bom, eu diria que assim como o sangue do empreendedor é diferente, né, do CLT. O empreendedor, ele gosta de desafios, ele gosta de se desafiar todos os dias. E eu diria que na minha jornada ali, onde eu falava e ainda falo, que eu não passo fome, eu não vou passar fome. Por quê? Porque eu tô disposta a correr atrás daquilo que eu desejo, que pulsa meu coração. E aí, naquele momento ali, para quem leu e para quem ainda não leu o livro, eu conto a minha trajetória, que desde muito cedo, eu com 8 anos de idade, no livro tem essa foto, e você vai lembrar agora, tem um bilhete onde eu falo assim, que a Paloma é aquela quem faz e vai dar orgulho para o pai dela. Levando agora em consideração que eu tenho conhecimento bíblico de tudo mais, mas na minha trajetória até então, até chegar nessa parte aonde eu vou empreender, ali mostra que eu fui escolhida. Hoje eu sinto ainda mais que eu fui escolhida por Deus. E decidir esse ato de amor, eu digo que é um ato de amor, foi um ato de amor pelo Bruno, em decidir dar um passo para trás, aliás, vários passos para trás, aonde eu vendi todas as minhas coisas. E eu diria assim, que o amar é um ato, é uma decisão. Eu não amava o Bruno como eu amo hoje, mas eu decidi amá-lo. E eu diria assim, se você... tem desejo de prosseguir, de prosperar, eu convido você a tomar essa decisão, porque amar é uma decisão. E se você deseja amar aquilo que você almeja, então tome essa decisão. Então foi isso, eu tomei essa decisão. Mesmo às vezes não medindo as consequências, né? Porque a gente só consegue pontuar quando a gente olha para trás. E eu não consigo prever o futuro, só Deus. E Deus previa que tudo que a gente faria junto já estava escrito. Então, por isso que eu decidi. Mas então pode-se dizer que muitas mulheres travam os homens de crescer. São a âncora dos homens. Por isso que eu falo que mulher, sabe, é aquela que edifica o lar. Então, sabe, é você, mulher, que busca na Bíblia e busca ter bons relacionamentos. Eu sou uma pessoa que eu sempre fui uma pessoa observadora, Diego. Então, eu aprendia tanto com os erros. É isso que eu tava conversando numa reunião hoje. Você tem que parar de querer aprender só com os erros dos outros. Não quer aquela frase que fala, você tem que aprender com os erros dos outros. Você também tem que aprender com os acertos dos outros. Você tem que ver o que o outro tá dando certo para você também dar certo. Então, eu diria que, sabe, aquela que edifica o lar. Então, se você é mulher, aquela mulher que às vezes puxa o marido para baixo, é verdade. Eu concordo com isso. Porque tem muitas mulheres que ao invés de impulsionar, de trazer uma palavra de afirmação no marido, vai lá e ao invés de ajudar, vai lá e fala assim, não, você é um, né? Mas às vezes ele tá passando por um processo. E às vezes aquilo que ele tá fazendo é aquilo que ele recebeu. Então é muito mais profundo como parece. É incrível porque o processo de tomada de decisão, ele não é fácil. Porque você raciocina, então você vai mentalizar essa situação, você vai gerir essa situação dentro de você, e daí você toma a decisão. Você diz que o amor, isso é muito impactante, porque o amor é uma tomada de decisão. É uma tomada de decisão. Então você decidiu amar aquele projeto, o Bruno em si, né? Aquele processo, exatamente. Esse processo de, poxa, vou tomar essa decisão de dar um passo atrás, mas gerindo dentro de você
algo para o futuro, entendendo que aquilo, em algum momento, iria nascer um grande projeto. E eu vou te falar mais, isso considera aquela questão assim, Diego, a tua pergunta. Mas sábio também é aquele homem que edifica seu lar através do sacerdócio. Porque o Bruno, antes mesmo dele ser sacerdote naquela época, ele nem ter conhecimento de fato, ele já estava tomando uma atitude, porque foi o Bruno que me influenciou a dizer não para a CLT. Eu já era uma pessoa sonhadora, eu já trabalhava muito e já trazia muitos recursos para as empresas que eu trabalhava, mas eu não via esse potencial até o ponto de alguém chegar para mim, você também tem esse potencial. Então, quando eu falo de relação de casal, é muito importante um apoiar o outro. E ali, eu apoiar o Bruno, ele me apoiou. Então, isso foi crucial ali, quando ele decidiu que ele não... O mais legal disso que eu gosto muito dessa fala é do Bruno, quando ele fala no livro que ele já sabia o que ele não queria. E isso é muito. E a importância, Bruno, da mulher entrar junto no barco e remar junto, porque a minha história é assim. Deus nos mandou vir para cá, e a minha esposa, com toda a família, no outro estado, as filhas, ela embarcou nesse barco, numa aventura, e a gente decidiu ouvir a voz de Deus. Ela sofre ainda? Claro que sofre, porque às vezes a mulher deixa muita coisa para embarcar nesse barco com a gente, confiando em nós, né? E qual que é a importância, tu vê, dela entrar junto e andou muitos anos da vida de vocês do que ela tá travando, né? Querendo segurar e falando, não é isso. Quando a gente Bom, a gente tava falando de 2016, quando eu e a Paloma, nós havíamos começado a se relacionar e a gente desenrolou isso que tá no livro, onde a gente tem esse episódio, onde a gente deixou a CLT de lado, como a Paloma falou, eu já tinha consciência do que eu não queria. Eu não sabia o que eu queria. Eu já sabia o que eu não queria. E aí eu encerrei esse episódio na minha vida do CLT, abri espaço para o novo. E o novo foi junto com a Paloma. A gente ainda não sabia o que iria vir ali. E aí nesse processo que a gente traz dentro do livro, que a gente passou por esse período da caverna, e todos nós passamos por um período de caverna, e de repente, numa nova estação da tua vida, você vai passar de novo por um período da caverna. O ponto de ter uma pessoa do seu lado para te apoiar ou para te desencorajar, porque ou é um ou outro. Ou a pessoa ela vai te apoiar para te impulsionar, ou ela vai te desencorajar e talvez você ceda e volte atrás. O ponto é que nos dias difíceis, talvez tem coisas que você não faria por você. Mas quando tem alguém, pensa assim, se você não faz por você, então por quem você pode fazer? Eu tenho consciência que se não fosse a Paloma do meu lado, tem muita coisa que eu não teria feito. Porque daí seria só por mim. Verdade. Mas aí, poxa, agora tem a Paloma. E eu tenho, como você falou, essa responsabilidade, porque eu tô puxando a frente e ela tá topando, né? Ela podia estar vivendo uma outra vida, talvez ali no momento da caverna mesmo. Poderia viver uma vida bem melhor, mas quando a gente sente essa responsabilidade e nos dias difíceis, você fala assim, cara, bom, se fosse só por mim, deixava quieto, mas não é só por mim, ela topou estar comigo nessa. Então isso gera uma energia a mais pra gente avançar. Incrível. E, Bruno, eu vejo muito assim, quando você fala que sai de uma grande empresa, porque você estava numa grande empresa, eu me vejo um pouco nessa história, porque eu saio de uma grande empresa, a maior da América Latina, né, no ramo farma, de distribuição de medicamentos, e venho sonhar algo diferente numa cidade nova, num estado Ganhando novo. 15 mil por mês. Ganhando 15 mil reais por mês, que era o meu faturamento naquele período. Fiquei quase 7 anos da minha história dentro dessa realidade. E venho viver o novo aqui nessa cidade, nesse estado. Eu percebo muito que você passou por esse processo. Você, em algum momento, tomou uma decisão de, poxa, não quero mais viver... Não é só a questão da CLT.
Eu entendo tudo que você passou porque eu passei por isso. É a pressão, é as metas, é aqueles objetivos extraordinários que eles buscam. E a gente é sugado. Eu trabalhava de domingo a domingo. Eu trabalhava das 7 da manhã às 10 horas da noite. Esse era o meu horário. E entendo, de certa forma, esse teu processo de tomar de decisão. Não, quero... Porque eu vivi isso. Quero empreender. Quero sair desse meio, porque se eu consigo fazer esse faturamento para um outrem, por que não fazer para mim? E eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Essa tomada de decisão de entender, poxa, me desgastei e agora eu quero um novo. Mas tem o seguinte, uma coisa é o cara sair da CLT. Outra coisa é o cara sair ganhando 15 mil. Não, exatamente. E o Bruno tem uma história até um pouco de valores até maior, né, Bruno? Porque chegou a faturamento de 30 mil, pelo que eu lembro, né? Então, é uma história extraordinária. Você ganhava 30 mil reais. Você abandonou tudo para viver um chamado de Deus num sonho. Material, né? Deus te mandou sair de lá? Não, eu ainda não conhecia Deus. Hoje eu reconheço que Deus estava presente em vários episódios, cuidando tanto de mim quanto da Paloma, mas eu não conhecia Deus, então eu não sabia identificar a voz dele. A princípio foi então uma tomada de decisão, tipo assim, de questão racional mesmo. Racional. Tipo, se eu faturo isso, empreender para mim, eu posso realmente... Por mais que eu não tinha Deus, eu buscava ser uma pessoa moralmente correta do mundo. Ok. E aí, nesse sentido, no meu ver, o que eu vi que as coisas foram me levando foi assim, bom, eu já partilhava de propósitos e princípios e eu via que quando você tem um propósito, e se você está ali no CLT e ganhando bem, amém. O problema é quando você vê, opa, eu estou ganhando isso daqui, a outra pessoa que está na relação de trabalho está ganhando também, mas quando você começa a perceber que não tem propósito. Não tem propósito. E aí fica algo insustentável no decorrer do tempo. E aí você vai fazendo aquela continha básica que quando você vai conhecendo o teu valor, o teu potencial, você vai fazendo. Você percebe assim, opa, peraí. Quando tem o ônus, fica para mim. Quando tem o bônus, não fica para mim. E aí você começa a se conhecer, é um processo de autoconhecimento. Você vai percebendo assim, peraí, então, se não está tendo propósito, estou me desgastando, o ônus fica para mim, o bônus não fica para mim. E aí você começa a fazer essa conta. Como seria fora? Como seria empreendendo? Já que eu conheci o meu potencial. Já que ele já trabalhava também. E é um ponto, desculpa até te atrapalhar, Paloma, mas é um ponto que às vezes as pessoas não entendem. Não é nem o incentivo de sair do CLT e empreender. Mas aqui você pontua um negócio muito extraordinário, autoconhecimento. E propósito. E propósito. Então, são duas palavras fortes, porque autoconhecimento é entender que você tem a capacidade de desenvolver um trabalho fora e você tinha um projeto claro na tua cabeça daquilo que você queria fazer. Não, eu não tinha ainda. Não tinha? Não. O que acontece, assim, eu estava num ritmo de vendas, de meta, igual você trouxe, e esse não é um problema, desde que tem um propósito. Claro. Se não tem um propósito, aí se torna um problema. E estava se tornando um problema, fazia 8 anos que eu, acumulado, não pegava férias. Então, surgiu a oportunidade de eu pegar férias, eu peguei férias, viajei, e aí eu tomei consciência do negócio que eu fazia tempo que ou talvez eu nem conhecia, que é o presente. Nossa, eu lembro que eu havia ido para casa da minha tia em Londres, eu fiquei 21 dias lá, eu sentava, olhava a grama. Cara, eu acho que eu tava sendo um doidão, assim, porque eu desacelerei. Quando eu voltei de férias, eu voltei para um ambiente de trabalho, eu falei, cara, eu tava louco que nem esse povo. Eu não consegui me encaixar. Então, eu não tinha clareza ainda do que fazer. Só que eu comecei a tomar consciência do que eu não queria mais. Eu não consegui me encaixar mais. Eu saí dali, achei que o problema era naquela empresa, fui para uma outra empresa, quando eu percebi, não, o problema não é aquela empresa e nem essa. Eu não estou conseguindo mais trabalhar no formato CLT, vender horas. Eu não estou conseguindo mais vender horas. E aí eu tomei uma decisão eu tinha uma posição de privilégio, eu tinha um status, uma conexão, uma vivência social. Eu decidi abrir mão disso
E na hora, assim, que foi um corte mesmo, eu fui descartado em alguns círculos e ficou alguns poucos amigos, que você sabe que sempre conta na mão, Exatamente. que hoje perdura até hoje. Eu tomei a decisão, eu estava, por mais que eu ganhava bem, na época eu tinha um custo alto, né? Ou seja, gastava bem. Eu saí, por isso que eu fui para a caverna, reduzi todos os meus custos, fui para um espaço que a gente compartilha dentro do livro, que mega limitado, e eu me sujeitei. Cara, eu vou me dar meio ano para eu me descobrir o que é que eu vou fazer. Eu tenho um valor aqui para eu me sustentar, digamos assim, meio ano aqui dentro da caverna. E nisso, fazia 2, 3 meses que a Paloma estava namorando comigo, e eu falei assim, cara, né? Que essa mocinha novinha, bonitinha, que tem um futuro todo, né, vai pensar. E o mais louco é que ela se engajou na minha loucura, topou entrar nessa comigo. Nesse período de 6 meses, nós tínhamos uma viagem comprada que até então era as minhas próximas férias. E eu tinha comprado passagem para Ushuaia ao Calafate, para mim e para Paloma. E nós fomos fazer o quê? Nesse período já, a grana minha já estava acabando já. Eu já não tinha mais dinheiro. Então, a gente, a viagem está paga já. Aéreo, hospedagem, transfer, essas coisas básicas, só não tem dinheiro para levar. E nós fomos. E a Paloma, né? E a gente se conhecendo. E a Paloma, esse lado sagaz dela, ela falou assim... Cara, isso era 2016 para 2017. Ela falou assim... Eu tenho uma câmera... Eu vou entrar em contato com uma agência de turismo lá, Brasileiros de Ushuaia, era a agência, e vou propor fotos dos nossos passeios em troca dos passeios, porque a gente não tinha dinheiro para comprar um passeio. E a Paloma entrou em contato e fez essa permuta e a gente ganhou uns 2, 3 mil reais em passeio. Que incrível. E aí a gente criou um Instagram. A gente criou um Instagram, um TikTok, era um... TikTok não, um Snapchat. Snapchat e um Instagram para compartilhar. E a gente criou uma conta chamada Jovens Nômades, que era para falar da nossa viagem e tal. Digamos que a gente foi ser influenciador antes de ter esse termo. E a gente fez parceria e aquilo me chamou a atenção. Eu falei, uau, das nossas fotos, a gente ganhou 2, 3 mil reais de passeio. Pô, aquilo mexeu comigo, assim, sabe? E aí fui lá e a gente, assim, despretensiosamente... publicando as coisas ali e foi crescendo. E as pessoas gostaram, foram gostando. E aí, pessoas fecharam com a agência por causa da nossa influência. E aquilo me chamou a atenção. E antes de chegar em Foz do Iguaçu, eu falei, cara, peraí, a gente mora em Foz do Iguaçu. As pessoas pagam para vir para Foz do Iguaçu. As pessoas sonham em vir para Foz do Iguaçu. Vamos fazer a mesma coisa em Foz do Iguaçu. Vamos ir nos locais, fazer fotos. E aí, nisso, a gente vai... influenciar, ganhar audiência e a gente vai ganhar dinheiro porque a gente vai vender anúncio para as empresas. Bora para cima. Eu não entendi, cara, eu não sabia editar nada. Nós tínhamos 2 celulares, eu tinha um Samsung J5, ela tinha um J7, um notebook com a tela quebrada, um pau HP, velho. Que eu fiz meu TCC. E aí, o que acontece? Pelo menos a gente falou assim, amor, vamos aprender isso. Tinha ali, não é como é hoje, que hoje tem tudo no YouTube. Lá tinha algumas coisas, a gente foi aprender. Aprender a editar vídeo e tudo mais. Eu lembro que o primeiro vídeo de 2 minutos, não tinha aplicativo que nem hoje. 2 minutos que eu editei um vídeo, foram 8 horas para editar o vídeo. Uau. E aí a gente começou a fazer os passeios, tudo, documentar e publicar, ser um digital influencer de turismo antes de ter esse termo. E eu ouso dizer que se a gente tivesse persistido, teria, mas não era o propósito. Mas vocês vão entender que o não persistir nos conduziu a algo. Isso foi uma ponte. A gente teve que entender que ali teve um propósito e renunciar, entendeu? Opa, entregar isso aqui para o novo. E aí o que acontece? A gente foi para as empresas de turismo ali, as empresas de compras e vendas no Paraguai, a gente fez grandes reuniões, a gente propunha aquilo para aqueles negócios. Você para de contar o livro. Isso, aí se quiser saber mais, está no livro. Mas só para trazer um gancho aqui, a gente propôs para as empresas não tinham visão... Esse ponto que eu gostaria de pontuar agora, Bruno, que eu acho que é o que você vai acabar falando aí. As empresas locais foi a maior dificuldade de vocês? Entre aspas. Entre aspas, olha só. Porque para nós...
Não foi o nicho correto. Para nós, elas não terem fechado, no final das contas, não afetou nós. Tudo Talvez leva ao pra elas. propósito. Tudo Isso. levou ao Então, propósito claro, naquele claro. momento. aham. Elas não viram valor, elas ainda estavam fixadas na mídia tradicional, fazer placa na BR, coisas do tipo, panfletagem, Outdoor. outdoor, mídia revista. Isso que é o tradicional. mundo da mídia. É de uns 4 anos pra É. cá. Naquela época não... É porque eles É, fizeram de isso os 5, 6 últimos anos 20 pra anos, cá. eles acreditavam que isso ainda deveria ser feito. Sim. Mas amém. Mas eu ouso dizer, gente, você aí que também ainda que usa a rede social, se você tem meio de também usar as outras mídias offline, como outdoor, revista, tudo, Faz parte. faz parte e engaja ainda, tá? Tem certeza. público pra O esse ponto nicho. é que eles não se abriram para o que a gente estava Pro trazendo. novo, aham. Então a gente se frustrou, as empresas não queriam, só que pro outro lado, porque nós estávamos em movimento, nós fomos notados. É que nem Estavam vocês. na vitrine. É o que tá acontecendo com a gente. Vocês estão em movimento aqui. A gente resolveu entrar no propósito que a gente foi chamado. E tanto no propósito, antes de eu vir morar para Foz do Iguaçu, que Eziel sabe muito bem, eu tinha uma renda de 60 mil reais por mês. E eu caí na bobeira de falar, Deus, eu quero entrar no teu propósito. Seja feita a tua vontade. E quando eu falei isso, cara, eu parei de vender. Eu fiquei 4 meses sem vender nada. Tudo se fechou. Se fechou, eu comecei a vender as coisas para ir pagando, quitando as dívidas. E tudo foi fechando as portas. E eu fazia 4 meses que não vendia nada. E um profeta, amigo meu, me ligou e falou, ó, Deus te diz que quando tu virar as costas da tua cidade com a tua família, Deus vai abrir as portas. Isso foi na segunda-feira. Na terça-feira a gente foi para Brasília fazer o visto americano. Ficamos 2 dias. Vendeu 2 carros e um lote. Voltamos para nossa cidade, parou tudo de novo. Então Deus foi fechando portas e eu não entendia para que eu viesse aqui. Né? Ele Para foi me estar preparar- hoje aqui nesse lugar. Eu fiz um curso de corretor imobiliário lá, mas nunca quis. Eu estava sem fazer nada, falei, vou fazer. Deus me preparando para o que Ele tinha para nós. Então, assim, quando a gente pede para entrar no propósito, é isso que você falou. Às vezes a gente vai passar por pontes, coisas vão acontecer que não tem nada a ver com o nosso futuro. Pode ser que o meu futuro não é corretor, mas eu preciso passar por aqui para tomar algumas Gerar as atitudes, conexões, E aprender. aprender. Porque, cara, vocês entraram nesse mundo do turismo, nada a ver com o que vocês fazem hoje, mas todo o processo serve para nos E fortalecer. olha que louco, né? Porque hoje, eu falo de posicionamento e vendas, a Paloma fala de posicionamento, imagem pessoal. Só que se a gente não tivesse passado por essa parte, né? Parece que não faz sentido. Por quê? Verdade. A gente se frustrou. Só que nós fomos notados por pessoas que não estavam no nosso radar. Amigos, donos de negócio, empreendedores. Falam assim, legal esse negócio que vocês estão fazendo, esse jovens nômades aí, essas fotos, vídeos legais. Vocês não queriam vir aqui na minha empresa fazer fotos e vídeos pro meu Facebook? Fotos era, no caso, pro Facebook da minha empresa? Daí, gente, opa, se por um lado tem alguém desprezando o que a gente está trazendo, O insight por outro aconteceu. lado tem gente percebendo o valor. Então a gente largou o nosso orgulho de querer aquilo, fazer daquilo dar certo e focou em quem precisava de ajuda. E dali, sem a gente ver uma agência ainda, mas ali foi o primórdio do que veio ser a nossa agência. Vocês geraram a expertise nesse projeto que a princípio seria o principal, seria a grande sacada. E no final Esse das projeto contas... que fracassou. Exato, fracassou entre aspas, né? Mas foi, na verdade, o grande start para vocês terem uma agência e uma agência de sucesso. Sim, e eu vou te falar uma coisa, Keziel, uma coisa que, assim, é valor e eu vejo... Pra você que tá ouvindo aqui esse episódio, entenda que às vezes no empreender, você às vezes quer ganhar já ali um salário e não é, às vezes você vai passar por momentos ali que até pessoas que você pensa que vai poder te ajudar, às vezes Deus faz com que elas virem as costas, mas o que eu quero dizer é que quando você tá numa trajetória e você decide e acredita, continue, porque eu e o Bruno, nesse momento do começo da agência,
Eu falo que a gente trabalhava de graça. A gente fez muito portfólio e falar assim, ô Diego, eu posso ir lá na tua empresa fazer umas fotos para eu mostrar o que eu sabia fazer? E aí eu fui criando um portfólio que as pessoas depois, na hora que eu ia vender, eu tinha como mostrar. E aí é isso que eu convido. Se você acredita no que você está fazendo, no que você carrega, trabalhe, vai criando o teu portfólio, que a tua hora vai chegar. Isso. E aí, o ponto que eu olho para trás e eu vejo que nunca, eu e a Paloma, a gente falou assim, uau, que oportunidade, vamos para o marketing digital. Nunca. A gente foi se vendo num caminho, a gente nunca planejou, uau, vamos fazer isso. A gente foi vendo e o nosso produto foi se revelando para nós. O nosso produto foi se revelando para nós no movimento. Vamos viajar, já que a viagem já tá paga? Vamos. Paloma, vamos fazer fotos? Vamos. Vamos criar um Instagram? Vamos. Ou, vamos fazer em Foz do Iguaçu? Vamos. Vamos falar para as empresas? Vamos. Daí, as empresas não deram atenção, outros, viu? Vocês não querem fazer aqui empresa? Vamos. Então, no movimento, as coisas foram se revelando para nós e a gente foi observando. Opa. Então, o próximo passo, o que eu e a Paloma a gente vai estar fazendo daqui 6 meses, não sei. A gente tem uma clareza, a gente tem uma ideia. Claro, tem um planejamento. E às vezes a nossa ideia é o que nós estamos fazendo agora numa versão melhor. Mas provavelmente, pelo que a gente vem vindo, não é isso. Vai vir algo novo no meio disso. A gente tem que a gente tem que fazer a nossa parte, obviamente. Opa, como que dá para melhorar isso daqui? Mas a gente sempre está aberto e sensível ao novo que aparece. Por exemplo, algo agora, se você quiser os detalhes mais, você vai ter que ler no livro, mas algo agora, a agência de vocês, a agência de vocês, não tem mais como Exatamente. ela era. Não tem mais. Como era ela. Era. Porque surgiu algo novo e a gente falou, opa, você tem que entender assim, quando você conhece o seu cliente e você se abre para focar no seu cliente, como servi-lo e para você prosperar através disso, você entende que, opa, eu tenho esse produto aqui para ajudar esse cliente. Maravilha. E quando você está sensível ao teu cliente, você percebe assim, opa, esse produto aqui não serve mais, porque eu estou focado no meu cliente, então eu vou enterrar esse produto aqui porque eu estou focado no cliente, eu entendi que agora é esse produto. O foco está no cliente. E eu e a Paloma, como a gente tem propósito, que são as pessoas, a gente sempre está sensível. Para o propósito fluir, sendo orientado pelo propósito, opa, esse aqui não cumpre mais o propósito agora. Esse cumpre. Por isso que eu falo, se você está sendo orientado pelo propósito, e você está sensível a observar o movimento e a resposta das pessoas e das coisas, você vai sendo sensível e você vai entendendo, opa, as coisas vão se revelando. O teu próximo passo, você vai confiando, vai se revelando para você. Eu gosto de dizer que quando a gente tá com Deus é que nem joguinho de fase. Você não consegue enxergar o próximo passo, aí mas tá Deus o ponto. enxerga. Mas em algum momento nesse processo da vida de vocês encontraram Deus. Sim. E aqui que eu quero chegar, Diego, assim como você lá criou essa coragem de dizer, poxa, Deus, eu quero viver esse propósito na minha vida. Eu quero realmente entender. E esse processo de dor, ele é natural, isso acontece. E Deus, eu acho que trabalha realmente o nosso ego. Para nos melhorar. Né? Exatamente, ele trabalha nos moldar. Aquelas certezas que a gente tem absoluta, que não é certeza nenhuma, na verdade. E daí isso acaba se desmoronando na nossa frente, né? Porque eu gosto muito de pontuar a minha vivência. Minha vivência, poxa, eu me baseava muito nas minhas formações. Nossa, eu sou formado nisso, especialista nisso e tal. Mas o que é isso? O que é esse conhecimento? Nada. Porque quando a gente tem esse encontro com a pessoa de Deus, com o Espírito Santo, com Cristo, tudo isso... Lateja, né? Exatamente. Não é nada perto do propósito. Daí a gente está falando muito de propósito. E eu quero entender, Bruno, quando que chegou esse propósito na vida de vocês? Tá, mas o que antecede um propósito? Uma decisão. Tudo acontece você estava numa vida confortável e muito boa, eu também, você também. Claro. É o que a gente tem falado.
enquanto a pessoa não levar o pé para Deus colocar o chão, você não vai entrar no propósito. As pessoas esperam Deus colocar o chão para elas levar o pé. Então, o que antecede o propósito? Um ato de levar o pé sem ter o chão lá. De coragem. Isso ali. Ato de Eu coragem. gosto de falar que quando a gente está na zona de conforto, Deus coloca a gente na zona de confronto. E aí, eu vou trazer isso para vocês. O ano passado, o Bruno já tinha entendido que o propósito dele era mentorear, que é o que nós já fazíamos antes na agência, só que nós não remunerava isso. A gente só remunerava uma parte do trabalho, né? Como a agência não monetizava, né? E aí, nisso, a gente despertou que era um novo ciclo, que é o ciclo que a gente já está vivendo agora. Só que eu ainda não tinha entendido. E quando o Bruno falou do exemplo do produto, eu tive uma história de amor com o meu produto. E quando você tem uma história de amor com aquilo que você fica apreensivo, não é só meu. E aquilo ali foi onde Deus me colocou na zona de confronto, Diego. Nesse caso, esse amor era pela agência. Era pela Só agência. Só pra ficar claro pras pessoas. Esse meu amor era pela agência. Poxa, deu tanto certo. Aí, é onde eu tô ganhando dinheiro. Deus me colocou num chamado que era que eu já carregava. E, inclusive, lá em 2016, eu tinha um blog de moda. Poucas pessoas sabem disso. Eu já escrevia sobre estilo de vida, sobre lifestyle, sobre moda. E eu arquivei isso por conta da comparação na época, que a mídia já gerava em mim. E eu não estava preparada. Aí Deus me colocou no movimento onde eu impulsionei várias marcas, várias mulheres, para poder me moldar. Eu digo que hoje, durante esse processo onde Deus me colocou na zona de confronto, onde que por amor eu não ia largar a agência, ele me colocou no modo doença, ele me colocou no momento de permissão. Ele permitiu que eu entrasse numa zona de estafa mental, que é o burnout, e ali eu entendi. Uau. Meu Deus, eu tô sendo que nem Jonas. Eu tô indo numa outra direção que não era pra eu ir. Já passou esse ciclo. E agora, a partir do momento que nós mudamos a agência, que aí eu encerrei esse ciclo, de fato, eu encerrei. E a partir disso, tá sendo fácil? Mudou da água pro vinho? Não, mas eu sinto que agora eu estou no meu momento de florescer, de ser moldada. Você está mais leve, eu fluindo. estou mais leve, as coisas estão fluindo, está havendo conexões. E transbordando. Mas nós falamos que vocês são mentores. E quem é a Paloma hoje? O que ela faz? A Paloma hoje ela é consultora de imagem, posicionamento e estrategista digital, aonde a Paloma desenvolve não só a sua vestimenta offline, porque você vive no mundo offline, você tem conexões, você tem network offline, mas no digital também, onde as coisas estão conectadas. Então é isso que a Paloma faz. E por que você veio com essa roupa hoje? Por que você escolheu essa roupa para hoje? A roupa eu escolhi o terno, que é uma linha reta, porque traz mais autoridade, porque eu sou uma mulher de 1,58 m, então eu sou uma, né, que às vezes me confundem, porque eu sou jovem, uma moça bonita, que às vezes me confundem com uma menina. Então, com autoridade, as cores escuras com autoridade. Então, o cabelo mais liso para trazer autoridade. Tudo comunica, então. Tudo né? comunica. Então, Deus me moldou para que eu não transmitisse mais ruído. E eu tenho entendimento disso para eu poder transbordar agora na vida das pessoas. E você que vestiu o Bruno hoje? O Bruno, gente, lá no meu Instagram tem um destaque chamado Man, que tem o processo do Bruno lá, gente, ó, foi a trajetória. Tá, e a gente tá bem? Fala a verdade. Vocês estão bem, parabéns, legal. estão maravilhosos. Bruno, só retornando então a essa questão do encontro com Deus, porque eu acho que é muito importante. A gente está aqui para falar sobre empreendedorismo, falar sobre os nossos negócios, mas essa parte ela é impactante porque a ideia do Insidercast, além de falar de empreendedorismo, de marketing, de negócio, de business, né, é falar dessa parte também espiritual, que foi tudo que a gente falou aqui, a gente falou sobre propósito, a gente falou sobre encontrar esse propósito. E eu quero entender qual foi a chave. Até porque eu não posso falar da minha vida no empreendedorismo sem falar de Deus, porque a parte que eu for falar do empreendedorismo sem Deus é a parte de fracasso. Então, se eu quero falar alguma coisa de êxito, Deus está ali.
Porque, olha só, muito do que eu e a Paloma nós fizemos pelo nosso braço passado, a gente vivia uma montanha russa. De opa, hora o braço dá certo, mas hora o braço não é o suficiente. Naquele tempo que eu não tinha Deus, como meu Deus, eu tinha o meu braço. Só que meu braço era um Deus insuficiente. E a gente se esforçava e era essa montanha russa. Até que a última queda da montanha russa foi em 2020. Pandemia. Isso. Eu estava com uma quebra financeira muito grande. Esse meu Deus, que era o meu braço, não estava resolvendo. E a minha doutrina eu tenho que dar um jeito. E eu fui atrás de buscar dar um jeito. E eu fui atrás de informações financeiras. E aí a beleza, né, de um podcast como um ministério. E eu fui atrás de um podcast que fala sobre finanças. Mas era de alguém que, naquela identidade dele, estava falando sobre Deus. E a importância daquele podcast, daquele ambiente, na identidade dele, tá falando. Porque eu tinha bloqueios com a igreja. Com padre, com pastor, qualquer liderança, eu tinha bloqueio. Se fosse um pastor, um padre falando de Deus para mim, eu nem ia ouvir para começo de história. Você odiava. O Bruno não era odiava, aquela pessoa que não era hater, mas ele eu tinha feridas, né? Eu tinha feridas. Não ouvia, não ouvia. Falei, cara, isso aí é história pra Boi dormir. Não me pega. Eu já sou evoluído, né? E aí... é o termo que a gente utiliza. Poxa, agora já soberba, sou né? Orgulho. Soberba, orgulho. E aí eu... Daí você entende... Desculpa, Bruno. Você entende o porquê do processo também da caverna. Com toda certeza. Mas Do que Deus permite a gente passar, certeza, né? E eu, quebrado, fui atrás desse podcast. No caso, era o Thiago Negro. Eu já o conhecia, só não acompanhava. E aí houve 2 podcasts que eu ouvia que me impactou muito. Salomão é mais rico do mundo e Prosperidade Judaica. E aquilo mexeu comigo. E eu, como era um cara muito inteligente, muito sabichão... Não tinha Bíblia em casa. Não tinha Bíblia. Pra que Bíblia, né? Sou um cara inteligente. Só que essa inteligência era insuficiente para me salvar. Era uma inteligência burra, né? É claro, né? Limitada. E eu ouvindo, ele me incomodou. Eu falei, cara, mas ele é um cara inteligente. Por que ele tá falando de Bíblia? Aquilo me intrigou. Me intrigou a tal ponto. Falei assim, cara, quer saber? Vou comprar uma Bíblia e vou ver o que esse cara tá falando. E você também não acompanhava? Eu não acompanhava o Bruno, mas eu... Não. Ela por si só não lia a Bíblia. Me acompanhou. Eu acompanhei o Bruno. Eu não lia a Bíblia. Eu também não era praticante. Mas ela me ouvia. Mas eu era uma pessoa que sempre... Aberta pro novo. Não, eu sempre orei toda noite. Que incrível. Eu já orava. Eu tinha o hábito de orar. No caso, né, como fui criada, né, pela religião católica, eu sempre rezava, eu pedia pra Deus cuidar da minha família, toda aquela oração toda. Eu já sentia que eu já tinha uma relação com Deus. Já. Eu já tinha, e eu nunca fui fechada e também nunca tive dores. Mas eu não era um praticante. Sim, não era praticante. E então, eu lembro que eu ouvi esse podcast, era janeiro de 2021. E eu fiquei naquilo ali até que eu tomei coragem. Em março eu comprei a Bíblia e começo de abril eu comecei a ler a Bíblia. E aquilo me mexeu. Eu li Provérbios, li Eclesiastes, fiquei meio assim. E eu comecei a ler do Antigo Testamento já, de Gênesis. E durante aquele ano, de abril até dezembro, eu terminei de ler a Bíblia. Mas eu li pelo menos uns 30 livros falando da palavra. E eu devorei. Só que aí, nesse processo, o que aconteceu? Nesse mesmo ano, nós iniciamos aí numa célula de uma cliente que eu nem imaginava que ela era crente, muito menos que ela era pastora, que é a doutora Josi. E fomos na célula na casa dela em agosto. Setembro a gente começou a congregar na igreja. Outubro a gente se batizou. Novembro a gente foi na imersão. Lá a gente foi batizado pelo Espírito Santo. Novembro eu e a Paloma nós fizemos uma coisa, assim, na inocência. A gente não sabia que a gente estava fazendo um ato profético, que foi entregar a nossa empresa para Deus. Uau. Eu lembro que no quartinho lá em casa a gente ajoelhou e a gente falou: Senhor, essa empresa não é mais nossa, é sua. Falamos assim, sem entender o que a gente estava fazendo. E a gente fez isso. A gente entregou de coração. Olhando
para negócio, a gente olha para trás e a gente vê assim os efeitos que o nosso trabalho foi acontecendo no cliente. Então, quando a Paloma falou lá no comecinho que a gente trabalhava meio de graça, que era R$200 por mês, a gente via o efeito que o nosso trabalho causava naquele cliente, naquela pessoa e naquele negócio. Opa, fazia isso. Depois, quando a gente subiu o pacote para 500, 700, opa, gerava isso e aquilo. Depois, quando o pacote subiu para R$1.000, 1.200, 1.300, opa, gerava isso. Depois que os clientes passaram um ano com nós, a gente foi, meu Deus, está acontecendo isso com os clientes. A gente foi vendo níveis e níveis de impacto que foi gerando. Mas aí depois desse mês de novembro, Deus começou a mandar clientes para a empresa. E eu lembro que a gente tinha recebido uma palavra, foi através do pastor Marcos, que Deus falou assim, que Deus vai nos usar para entrar em casas, em lares, em negócios, aonde um pastor não seria recebido. E Deus vai usar vocês ali, através da empresa de vocês. E aí Deus começou a mandar gente. E aí eu lembro que começou a vir gente para Reuniões, né? Para reuniões, para conhecer o nosso trabalho, e o Espírito Santo estava nos conduzindo, e aí não era sobre trabalho, apesar que fechamos negócio, mas era sobre a pessoa, e aí naquela reunião a pessoa saiu dali confessando Jesus. Confessando Jesus, aceitando Jesus. A pessoa foi ali para fazer reunião para uma vaga de trabalho, saiu dali confessando Jesus. Pessoas vieram, contrataram o nosso trabalho, começaram a conhecer o Senhor, né, nós abrimos uma célula em casa, o qual vocês já foram várias vezes, começaram a participar. Então, hoje a gente percebe que, de fato, o nosso trabalho é um ministério. E aí, olhando esses impactos... Então, se até um momento ali era de esfera natural, de resultado financeiro e tudo mais, depois a gente começou a ver, opa, tá gerando cura na pessoa. Agora, além do material, existe a questão do espiritual, né? Isso. E aí é algo inegável, que aí eu falei assim, olhando para trás, a gente vê que o meu Deus lá atrás, o meu braço, era muito suficiente. Hoje, se a gente fosse contar aqui, ia ter que ter mais algumas horas para contar os testemunhos de cada negócio que Deus provê para nós, que é negócio, que fala assim, cara, fechou um negócio grande aqui, e que não fui eu quem articulei. Eu estava disponível, obviamente, eu tenho que estar em cena. O negócio tem que estar ali disponível. O produto tem que estar ali, porque o produto às vezes é o pretexto para o negócio ser fechado para algo de Deus acontecer. Um propósito de Deus acontecer. Para nós e para a pessoa. Mas tem vários negócios que acontecem um atrás do outro, que você fala assim, cara, não tem como explicar isso aqui. A pessoa fala que aquilo ali é resposta de oração, e aí você vê assim, cara, do jeito que, como foi a conexão aqui, é Deus, é Deus, é Deus, não tem como ser Deus. outra coisa, né? E quanto que tu cobrava a mentoria antes? Antes eu tinha feito algumas mentorias, era R$1.800. E de R$1.800 a tua mentoria, você passou para quanto? Bom, teve vários formatos. Teve formatos que foi de 30 mil, 60 mil... De R$1.800 para 30 mil uma mentoria? Isso mesmo. Em média, hoje... E já tem mentoria, teve mentorias que a gente fechou de 70 mil e tudo mais. Aí a pessoa caminha conosco, né? Claro. De R$1.800 a mentoria para R$70 mil a mentoria. Por que isso? Como você chegou nisso e... Exatamente, eu acho que esse é o momento de falar sobre o high ticket, né? Eu acho que esse é o... Já que a gente está falando sobre valores, enfim... como chegou essa ideia ou esse momento de tipo virada de chave, de entender, poxa, agora é esse processo, entendo que tá aqui aquilo que... Porque eu entendo que a mentoria você caminha com uma pessoa e direciona ela para o destino final, né? Para aquele resultado que a pessoa tanto espera. E nesse processo de caminhada... você ensina várias possibilidades, né? E cria uma estratégia, enfim. Como chegou nesse ponto, assim, Bruno? De 1.800 para 70 mil. Então, assim... Primeiro, isso não veio assim que eu... Opa, tem um curso na internet falando sobre como fazer mentoria. Uau, vamos fazer isso. Não, nós já estávamos mentoreando. Nesse processo, né? No processo. O que a gente via? Eu e a Paloma, no passado, na agência, a gente tinha um produto, que era pacote de post. Ok.
era o que nós ofertávamos, consequentemente, era só isso que a gente monetizava. Só que todos os clientes, o que eles elogiavam e reconheciam, que transformavam eles como profissional, o negócio deles, como eles cresciam, tinham resultado, era: Bruno, Paloma, como vocês me direcionam, como vocês me impulsionam, como vocês veem em mim um potencial que eu não vejo, e vocês me ajudam a extrair isso para fora, e aí tudo muda, né? O perfil de cliente meu muda, meu faturamento muda, minhas relações, meu network, meu posicionamento, tudo muda. Porque vocês veem isso em mim e traz para fora. Ou seja, o que tinha mais impacto, a gente não monetizava, a gente entregava de graça. Então a gente já mentoreava. E a menor parte, que muitas vezes eles nem chegavam a reconhecer e elogiar, não porque não tinha valor, mas é que era a menor parte, era só essa que a gente monetizava. E aí o que acontece? Eu lembro que teve uma vez que eu fui para um... Eu, pelo menos, estávamos habituados naquela bolha de clientes. E a gente achava que era só aquele tipo de cliente. Vamos supor que a gente cobrava ali R$1.000 por mês do cliente. E a gente achava, e tinha clientes ali que era suando e ele queria, assim, muito milagre mesmo. E a gente fala: não, esse é o mercado. E assim a maioria dos profissionais pensa: não, esse é o mercado, não tem o que fazer. A gente tem que se sujeitar a isso. O que acontece? Eu entrei numa mentoria, dei um passo de fé, provei de Deus umas 10 vezes e me confirmou. E eu entrei numa mentoria que foi R$66 mil. Na época, para mim, foi um passo de fé, assim, desconfortável. Meu Deus do céu. Só que ali também já reafirmou meu valor. Opa, eu estou sendo o primeiro que estou pagando. Exatamente. O quanto você quer de resultado, o quanto você precisa entregar para chegar nesse resultado. Então, para você poder cobrar um valor, você tem que se especializar. Então, você paga para se tornar, para aprender. E eu gosto de dizer que você é o teu primeiro cliente. Isso. Se você não investe alto em você, ninguém vai investir alto em você. Uau. Esse é o primeiro ponto. Então, investir alto ali, já virou uma chave. E aí eu entrei naquele ambiente, para mim foi o passo de fé. Meu Deus. Sabe? Uau. Cheguei lá, o que eu vi? Um monte de gente que para eles era só mais um curso. Para eles não era um passo de fé. E eu falei: cara, a realidade deles é normal isso. E aí qual que era a situação? Eu vi que eles tinham o mesmo problema dos meus clientes de R$1.000. Só que eles estavam acostumados a pagar muito mais. Era a realidade deles. Eu falei: opa, peraí. Então, eu estava numa bolha de clientes e agora eu descobri uma outra bolha de clientes. Eles têm a mesma dor, só que eles estão habituados a pagar mais. Por exemplo, vocês dois que usam aí boas camisas. Se eu chegar e falar assim para vocês: essa camisa aqui custa R$29. Pergunta: ela é boa, meia boca ou ruim? Automaticamente vai achar que é ruim. Mas eu não falei, mas nossa, o tecido foi feito assim, assim, sabe? Porque preço é posicionamento. Exatamente. Para um cliente qualificado, no caso deles ali, estava habituado a pagar aquele valor, se eu chegasse e falasse para eles: é R$1.000 o meu trabalho, eles iam achar: não, deve ser ruim, né? Deve ser ruim. Então, o que acontece? Eu vi que eles tinham exatamente a mesma dor e preço é posicionamento. Eles tinham a mesma dor e eu tinha a capacitação, a capacidade, a habilidade, tudo para ajudá-los. Eu já fazia isso com os outros clientes. Só que eles estavam habituados a pagar mais. E por que eles estão habituados a pagar mais? Você tem que entender que, assim, no mercado tem gente que se sente premium. A pessoa se sente premium. Não é porque você é premium, o teu produto é premium. Ele é bom, de fato. Tem valor, obviamente tem que ter valor. Mas a pessoa lá decide investir, por exemplo, ali essas outras pessoas, investir numa mentoria R$66 mil, não é porque a mentoria é premium, apesar de ser. Elas investem porque elas são premium. Então elas precisam... Ou querem ser, né? Ou desejam. Uhum. Então, você tem que entender, assim, tem pessoas que se sentem premium e se você não gera uma oferta premium para elas não vão acessar. Automaticamente elas falam assim: não, para mim vai ser eu vou me rebaixar se eu comprar uma camisa de R$29. Eu não me sujeito. Uma questão de dignidade. É uma crença de merecimento. Eu tenho valor. Eu tenho valor. Então, como bem um dia você me contou, que tinha uma pessoa ouvindo você falando de uma lista VIP de imóveis. Exatamente. Essa pessoa ouviu, o que é essa lista VIP? Quero participar. Por quê? Ela nem sabe se é VIP, mas ela sabe que ela é VIP. E aí, o que acontece? Naquele encontro, eu fiz uma oferta e fechei 3 mentorias de R$10 mil. Que
Para você já era No lugar extremamente... que No você lugar- pagou 66 mil Aham. para estar, você vendeu 30 mil. Isso, Aquilo no que era primeiro habitual encontro. de R$ 1.800, ir para 10 já é um passo Isso. E eu não gigante. trabalhei 10 vezes mais, E entendeu? eu vou falar um negócio pra vocês, que nessa ida dessa mentoria, eu falei pro Bruno, você não vai com as roupas que você está. Já pensando. A gente vai adquirir roupas pra você passar já a mensagem de quem você carrega, do que você é, quem é você. Do teu potencial. Do teu potencial. E foi Ó. ali, e elas depois, esses mentorados, essas pessoas, elas trouxeram esse feedback que já viram valor. Já tinham notado Já nós. tinha notado nós no evento de 1.500 pessoas. Uau. E você sem condição de pagar aquele valor naquela época. Pra mim foi algo muito forte, muito Que difícil. carro que você tinha? O carro que eu tinha, um carro popular. 40 mil? Isso aí. E aí você a mentoria pagou valia mais. 66. É. Então, muitas pessoas ali, elas poderiam barrar a vida delas, falando, cara, poderia dar entrada numa casa, num carro novo, só que aqueles 66 mil, Viajar. até hoje, ou nos próximos 5 anos, quantos milhões não vão te gerar? Isso aí. Isso aí. E eu gosto de dizer que isso é extraordinário. E a importância de nós pararmos nossos tempos para ouvir um podcast. Isso aí. Eu ouvi verdade. um podcast onde o Paulo Vieira estava falando que nos Estados Unidos, que as pessoas falam, né? Meu Deus, lá tem grandes empresários. Sabe por quê? O Paulo Vieira trouxe num podcast dele dizendo: toda pessoa de boa e que se considera bem e tem resultados grandes, tem pelo menos 2 mentores em uma área da vida dela que ela tem dificuldade ou que ela acha que tem dificuldade. Então, a importância aí, nesse momento, entra 2 mentores na vida do Bruno, que é o pastor Nicolete, que trouxe pro Bruno ter esse produto de R$10 mil. Então, assim, e o mentor dele que ele tinha acabado de adquirir. Uau. E A é mentoria. interessante porque eu entrei nessa mentoria, e aí só para você entender que quando a gente acessa ambientes, pessoas, como eu falei, bem o Diego trouxe aqui, nossa, não era... Eu tinha um carro que valia menos do que a mentoria. E eu entrei ali, mas eu acessei uma outra frequência, uma outra ambiência, tanto que o cabeça, o líder, o mentor cabeça ali, eu fiz uma reunião com ele, e essa reunião, para mim, eu acho que ali foi o meu ganho Deus de toda a remiu o mentoria. tempo. Deus remiu o tempo ali. Acho que foi o ganho de toda a mentoria, não foi o conteúdo da mentoria. Para mim foi essa reunião onde ele olhou e falou assim para mim: Bruno, o que você tem, a gente faz anos que a gente procura e a gente precisa disso. Então aquilo ali veio para afirmar o meu valor. E o mais louco de tudo isso é que essa pessoa tem acesso a qualquer pessoa do Brasil e fora do Brasil. Pessoal, o nosso papo tá excelente, tá incrível. Já deu? Já está quase concluindo aqui o nosso... A gente tem mais uns 4 minutinhos só de programa. Meu Deus! Foi incrível. É que o papo tá fluindo tão legal que a gente não consegue... Ai, não, eu quero um podcast de 4 horas. Vamos Adoro precisar podcast agendar de um 4 novo horas. momento pra gente continuar essa história, porque tá incrível. Até a parte 2. Agora eu preciso pontuar, antes da gente concluir aqui, terminar e... Enfim... que história incrível, gente. Porque, assim, eu acho que tá aqui muito claro a questão, primeiro, da entrega, né? Você precisa ser... Olha, você aí que tá nos assistindo até agora, o finalzinho do nosso podcast Insider. Você precisa ser servidor. Eu entendo muito claro aqui, Bruno, que vocês foram pessoas prestativas, que entregaram sempre além Mais. daquilo que vocês prometiam. Tanto que foi tão impactante que vocês entenderam, poxa, eu já estou fazendo isso para os meus clientes de R$1.000. Segundo, vocês simplesmente derrubaram a bolha. Né? Vocês não só abriram, vocês derrubaram a bolha que vocês estavam vivendo. Entenderam que, poxa, o Mar Azul ele é muito maior do que eu imaginava. É mesmo. As oportunidades são muito maiores do que a gente imagina. E vocês tiveram a ousadia, a coragem de dar o passo. De ir para esse destino. E hoje são grandes mesmo, em todo sentido dessa palavra, grandes palestrantes, grandes mentores. E trazem isso muito claro.
eu vivo toda quarta-feira na célula, Diego, mentorias não só no sentido profissional, mas também espiritual, que é incrível. Convido a todos aqueles que são aqui da cidade, Vou pode amar vir. receber vocês São lá, mas me convidados. avisem. Me avisa Incrível. pra eu poder colocar mais água no caldo. Na nossa descrição vai estar lá o @ de vocês do Instagram. E desde já quero agradecer Bruno e Paloma Obrigada. por aceitarem, né, de estar aqui conosco. Você quer trazer mais uma palavra para Eu finalizar? quero Diego? deixar um conselho para todos vocês. Sentem o casal e tomem uma decisão hoje. Decidam entrar na caverna. Vamos diminuir todos os gastos. Todo o dinheiro que sobrar, você faz um propósito de 6 meses, 1 ano com a sua esposa. Vamos secar ao máximo e todo o dinheiro que sobrar, reinvistam em vocês. Cursos, palestras, reinvistam. Porque você acaba pegando esse dinheiro, comprando algo, gastando em outras coisas, às vezes, claro, necessárias ou desnecessárias. Reinvistam em vocês. Vocês não sabem o poder de investir em vocês. E eu tenho toda a certeza que depois de 1 ano, o conhecimento e o que vocês vão gerar vai ser algo grande, grande. Eu acredito nisso. Bruno, as últimas palavrinhas aqui no nosso Insidercast. E assim, daqui pra frente, a gente não consegue conectar os pontinhos. Então, entenda que tem um processo sendo gerado. Eu e a Paloma, a gente olha pra trás e a gente vê assim, uau, quantos momentos de dor era, na verdade, só um romper acontecendo. É como no crescimento do dente, tá rompendo a gengiva, Exatamente. pra você poder comer uma picanha. Quando você não tem dente, você não vai conseguir. Uau. E assim é no nosso crescimento. Talvez você tá nesse momento onde, como a Paloma falou, para você sair da zona de conforto, talvez você está sendo exposto a uma zona de confronto. Então entenda. Talvez você está vendo muito o momento e você não consegue estar identificando o próximo ponto que já está ali na frente, prestes a se conectar, de romper na tua vida. Paloma? Eu vou dizer que esse conectar dos pontos é como um bater do coração. Quando o bater do coração para, fica uma linha retilínea, né? Linha. Suave. Suave. Então, eu convido você a palpitar o teu coração. Porque vai existir pontos altos e pontos baixos. Mas é sinal que você tá ousando, é sinal que você tá indo, tá acontecendo. E se a gente for ver um gráfico, às vezes o nosso dia tá passando um dia ruim e a gente fica olhando só aquele pontinho no gráfico. Ai, por que eu tô nessa fase? Mas quando a gente dá um passo para trás e vê todo o gráfico, a gente vê que a gente saiu daqui e foi para cá. Então, a importância de nós podermos rever, estar na caverna ou voltar para a caverna. Eu ouso dizer para vocês que eu estou relendo o meu livro. Legal. E eu chego a dizer que às vezes que eu voltei para a caverna em certos momentos e eu busco sempre buscar estar na caverna para eu poder romper e junto abrir o véu, né? Gente, obrigado. Vocês já vão construir em breve a casa de vocês, né? Vamos, em nome de Jesus. Du Construtora. Casas de alto padrão. Maravilhoso. É uma construtora incrível. E a Best Med, né, que é nossa parceira. A gente vai estar presenteando hoje a Paloma Ai, com amo. o Care Premium. O Care Premium, ele ajuda na tua saúde dos cabelos, da pele e das unhas. Pensei que esse dos cabelos ia ser pra mim. Pois então. Na próxima vez, Bruno, a gente vai te presentear com o Care Premium. Muito obrigado a todos que assistiram mais um episódio do Insidercast. Forte abraço e espero aguardá-los no próximo episódio. Se inscreva no nosso canal e deixe o seu like. Obrigado, gente. Deus Valeu, abençoe. valeu. Um abraço. Tchau, tchau. Isso aí, fantástico. Parabéns, Gostaram? meus Era amigos. isso?